Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. China, será que a economia chinesa vai superar a economia americana? Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Bem, como eu falei, é um assunto polêmico, né? Temos pessoas altamente qualificadas que defendem ambos os lados. E aí, para começar o vídeo, eu tenho que falar que a economia americana só passou a ser maior que a economia chinesa na história moderna, né? Na história recente, em particular de 1820 para cá. Quando a gente olha mais para trás, né? Desde a antiguidade, desde o ano zero, a gente vê um cenário completamente diferente. O Oriente dominava a economia global. A Ásia, em particular a China e a Índia, corresponde a 80% do PIB mundial. Só que qual a grande questão que a gente tem que entender? Isso não acontecia porque o Oriente era extremamente mais produtivo que o resto do mundo. Não tinha essa diferença. Quando a gente olhava o PIB per capita por região, a gente vê que era extremamente similar. O PIB per capita da Ásia, né, que mostraria o que foi produzido por cada habitante, era muito similar ao da América, da África, da Europa. Não tinha uma diferença brutal. Então, o culpado pelo Oriente ter uma parcela tão grande do PIB global não era o fato deles terem uma economia mais estruturada, ou um modelo produtivo mais eficiente, ou o fato deles serem mais produtivos. Não era isso. Mas simplesmente porque a população era maior. A Ásia correspondia a 70%, 80% do PIB global, mas porque ela concentrava 70%, 80% da população mundial. Como a produção per capita era muito semelhante, então naquela época a participação de uma região no PIB global e a distribuição populacional era praticamente idêntica. Quando isso muda? De 1500 para cá. Com o desenvolvimento comercial europeu, com o mercantilismo, com o desenvolvimento comercial da Europa, com a formação da burguesia, com essas mudanças socioeconômicas tão importantes, a Europa foi crescendo na participação do PIB global. Inclusive, esse aumento percentual foi maior que o aumento populacional, mostrando o quê? Que a produtividade estava começando a ser um fator importante na participação do PIB global. E que, no caso, a Europa estava sendo mais produtiva, seu PIB per capita estava aumentando, e que essa correlação entre participação do PIB e nível populacional estava diminuindo. Até que chegamos em 1820. O que aconteceu em 1820? Simplesmente a Revolução Industrial, né? A formação do capitalismo industrial. Nesse momento, o Ocidente, né, em particular a América do Norte e a Europa, se tornou tão produtivo que ele passou a ter uma participação maior no PIB mundial, apesar do Oriente ainda ser mais populoso. E aí, enfim, do século XIX para cá, a geração de riqueza aumentou exponencialmente. A gente viu o desenvolvimento de um sistema financeiro forte, tanto na Europa quanto no mercado americano. A gente viu essa preocupação com ganho de produtividade e eficiência ainda nessas regiões, enquanto o Oriente não seguiu por esse caminho, né? Tiveram exceções, mas quando a gente olha para a China, por exemplo, começo do século XX, ela passou por uma revolução comunista. Ela se fechou economicamente, perdeu participação na economia mundial. Em 1950, enfrentou a Grande Fome, mostrando o nível do retrocesso chinês. Ah, Mariana, mas hoje em dia a China é uma potência mundial, né? Uma potência econômica. Sim, porque no fim do século XX, começo do século XXI, ela volta a se abrir economicamente, ela volta a se abrir para o capitalismo. Então, do fim do século XX para cá, ela passou por um crescimento intenso, voltou a ter uma participação muito grande no PIB mundial, mas ainda está atrás dos Estados Unidos. E aí, por conta desse crescimento econômico muito significativo nas últimas 3 décadas, surge a discussão se a economia chinesa vai passar a americana, né? Quando isso iria acontecer. E aí, já me adianto que eu não gosto dessa pergunta. Acho uma pergunta um pouco burra, inclusive. Por quê? Porque ignora tudo que eu expliquei no começo do vídeo. Ignora a diferença de PIB, PIB per capita, produtividade, nível populacional. Se, em algum momento, o PIB chinês ultrapassar o americano, isso não significa que a China é mais produtiva que os Estados Unidos. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Os Estados Unidos têm 330 milhões. Se a China fosse tão produtiva quanto os Estados Unidos, se o PIB per capita chinês fosse similar ou igual ao americano, era para o PIB chinês ser astronômico. Não era nem para ter uma comparação, porque a população da China é quase 5 vezes maior que a americana. Atualmente existe um abismo entre o PIB per capita americano e o PIB per capita chinês. A China tem que andar muito para alcançar os Estados Unidos em termos de produção per capita. Isso dito, entendida a diferença entre PIB e PIB per capita, entendido que o PIB per capita chinês não vai ultrapassar o americano num futuro próximo. Existe a possibilidade do PIB chinês ultrapassar o americano? Então, como eu falei, é um tema polêmico, cada um tem a sua opinião. É óbvio que não dá para saber 100% o que vai acontecer, mas a gente consegue puxar algumas reflexões lógicas a partir do que a gente sabe atualmente. E qual a informação que a gente tem atualmente?
A gente sabe que eu expliquei no começo do vídeo, né, essa questão histórica de qual era a posição da China na antiguidade, que ela tinha uma grande participação no PIB mundial, mas isso mudou na história moderna, porque os países ocidentais se tornaram mais produtivos. Então, atualmente, o PIB dos Estados Unidos é maior que o chinês. A gente entendeu essa diferença de PIB, PIB per capita, produtividade, e a gente sabe qual é a situação atual de cada país. Qual é a situação da economia de cada país. Ambos os países estão passando por problemas econômicos. Só que são problemas econômicos bem diferentes. Estados Unidos está com um problema inflacionário muito grave. Apesar da inflação já estar desacelerando, apesar da inflação ter vindo abaixo da expectativa do mercado nos últimos meses, apesar do Fed já ter diminuído o ritmo do aumento dos juros, o último aumento foi de 0,5 e não de 0,75. Apesar de tudo isso, a inflação ainda está muito alta. O Fed continua com um discurso muito rígido, falando que a inflação está muito alta, que novos aumentos ainda são necessários. E aí vem a discussão se existe a possibilidade de uma recessão. A gente já está vendo algumas demissões muito importantes no mercado americano. Falei sobre isso no vídeo das Big Techs. Essa semana também tivemos várias demissões no mercado financeiro americano. Mas aí percebam que quando se fala de recessão, não é no sentido que a economia americana vai acabar. Não é no sentido de que porque o Fed está adotando um discurso mais austero, mais rígido, a economia americana chegou ao fim, Séculos de boas instituições já não valem mais de porra nenhuma. Muito pelo contrário, talvez 2023 e 2024 seja um ano de aperto, mas a economia americana em si é extremamente sólida. Ela vai se recuperar. E apesar do Fed estar com um discurso rígido com relação aos juros, isso significa que ele não vai deixar a inflação comer solto, que é bom para a moeda. Já a China, ela está com um problema muito diferente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos e o resto do mundo estão preocupados com a inflação, a China está preocupada em aquecer a economia. Está preocupada com o crescimento econômico. Apesar da China ter passado por um crescimento muito violento nessas últimas 3 décadas, nos últimos anos a gente vê, sim, um desaquecimento da economia chinesa. E aí tem-se a extensa discussão se o modelo chinês está ou não em declínio. Eu já falei sobre isso aqui no canal, essa ideia do PIB chinês ter sido artificialmente inflado. A ideia de você criar empregos que não vão suprir uma necessidade da sociedade, por exemplo, construir prédio num lugar que não tem demanda para depois demolir, só para falar que criou um emprego, só para inflar o PIB. A crise imobiliária chinesa, que está acontecendo agora, é justamente por causa disso. E é por causa disso que vários economistas defendem que, apesar da China ter passado por um crescimento muito expressivo nas últimas 3 décadas, que se ela não passar por uma reforma agora, esse crescimento não vai se manter. Que se ela não reformular o seu modelo econômico, ela não vai conseguir alcançar o PIB americano. Tem-se essa discussão. E aí, eu gostaria de dar a minha opinião. Eu honestamente acho que se um dia o PIB chinês superar o PIB americano, isso não vai se manter por muito tempo. Por quê? Porque o PIB per capita chinês é muito menor que o americano. Então, o que faz o PIB da China ser tão expressivo é justamente a quantidade de habitantes que ela tem. E qual é a merda? Que apesar de atualmente a China ter um número de habitantes muito alto, esse número está diminuindo numa velocidade muito rápida quando comparado ao resto do mundo. A população está envelhecendo, que é uma coisa que a gente observa no resto do mundo. A taxa de natalidade está caindo, que é uma coisa que a gente observa no resto do mundo também. Mas na China, isso está acontecendo com um grau muito mais intenso. Por quê? Por causa da política do filho único. E aí, enfim, o nome é bem autoexplicativo, Filho único, a ideia seria que cada casal tivesse um único filho. Teriam-se algumas exceções, mas a ideia geral é essa. E a política foi abandonada em 2016, porque o governo viu que ia dar merda. Mas, mesmo assim, as previsões atuais para o crescimento populacional chinês são bem negativas. Eu vou colocar um gráfico aí para vocês darem uma olhada. Mas, enfim, quando a gente leva em consideração o crescimento populacional das últimas 3 décadas, de 1990 a 2020, o Brasil, por exemplo, teve um crescimento populacional de 60%. Já a China e os Estados Unidos tiveram um crescimento muito similar de 30%. E é importante ressaltar que nessas últimas 3 décadas, Rússia e Japão tiveram um crescimento populacional negativo. E olhando a expectativa atual para os próximos 30 anos, a gente vê que a situação é bem difícil. Estados Unidos vai conseguir ter um crescimento populacional positivo, por volta de 10%, mas Brasil ficaria no 0 a 0, ou seja, não iríamos aumentar, mas também não iríamos cair.
enquanto Rússia e China teriam uma queda de mais ou menos 20%. E nas décadas seguintes, a gente vê que o crescimento populacional chinês continua caindo, continua vindo negativo. Então, assim, algo realmente preocupante. E como eu falei, essa questão demográfica pesa no PIB. Quanto mais a minha população cresce, mais gente eu tenho produzindo, mais gente eu tenho consumindo, mais a minha economia cresce. Se a minha economia fica no 0 a 0, como por exemplo a expectativa para o Brasil, para a economia crescer, então as pessoas têm que se tornar mais produtivas, porque eu não vou ter um crescimento populacional puxando isso. E caso esse país que ficou no 0 a 0 queira aumentar a sua participação no PIB mundial, o seu PIB per capita tem que aumentar mais do que dos outros países, e ele tem que compensar o crescimento populacional que os outros países terão. Então, o crescimento da produtividade tem que ser gigantesco. Quando a gente olha para Estados Unidos e China, essa questão fica ainda mais grave, porque a expectativa para a população dos Estados Unidos é que ela continue crescendo, enquanto a expectativa da população chinesa é que ela encolha. Então a produtividade chinesa, para bater com o PIB americano, vai ter que aumentar muito. E além dessa questão da taxa de natalidade, a gente também tem que considerar o fluxo migratório. Isso também pode pesar negativamente para a China, né? Os Estados Unidos atraem muita gente. Ele tem muitas empresas boas, muitas oportunidades boas, ele acaba importando muito cérebro, muita mão de obra qualificada. Ao contrário do Brasil, por exemplo, que exporta a nossa mão de obra qualificada para fora. Então, os Estados Unidos ainda vai crescer com esse fluxo migratório. Na China, apesar de ser um país com muitas oportunidades econômicas, né, muitas oportunidades comerciais, que está crescendo economicamente, ela não é tão atrativa por causa das questões políticas. Mesmo com a abertura econômica recente, a China ainda é uma ditadura. Tanto que vale o comentário que você enriquecer na China não é nenhuma garantia que você continuará rico, né? Porque se o Estado implicar com você, você vai preso, sua propriedade é desapropriada. Então, assim, não é tão atrativo. Então, assim, algumas variáveis que eu acho importante a gente ter na cabeça. Elas são definitivas? É óbvio que não. Eu estou falando de previsões para as próximas décadas. Isso claramente pode mudar. É um período muito extenso de tempo. Muita coisa poderia acontecer que reajustariam essas expectativas. Mas, considerando que é essa informação que a gente tem agora, é interessante analisar tudo isso e pensar como isso poderia impactar o PIB chinês nas próximas décadas. O objetivo do vídeo foi discutir um pouquinho esses temas. Deixa um like se você gostou, comenta o que você achou e se inscreve no canal para os próximos. Até mais!